Olá, caros alunos. Espero que estejam todos bem, né? Antes de adentrarmos no nosso assunto de hoje, e é considerável falar que nós teremos 3 aulas no sábado. Uma no sábado, dia 7/11, dia 14/11 e dia 28/11, tá certo? E aí serão considerados sábados letivos. Eu estarei postando essa aula, né, no sábado, e apenas uma atividadezinha para não pesar para os senhores. Eu vou procurar ver se eu consigo postar a aula já na sexta-feira à tarde, para que os senhores tenham a liberdade no sábado pela manhã ou durante o sábado, ela vai ficar postada no sistema, os senhores fazerem. Mas o que é mais relevante, né? Porque o material vai ser sempre postado no AVA, então vai ficar por lá. O mais relevante a falar para os senhores agora é que no dia 17/11, nós faremos uma avaliação intermediária. 17/11, já anote aí na sua agenda, uma avaliação intermediária, tá certo? Dos conteúdos que nós já estudamos. O que vai ser bom, né? O que vai ser bom é que nós vamos limitar o conteúdo, tipo aqui a metade do conteúdo que nós já estudamos, fazer uma provinha intermediária, valendo 4 pontos, tá? Que não vai dar tempo de fazer trabalho, falta apenas um mês para nós terminarmos a aula. E se eu não dessas 3 aulas no sábado, mas essa avaliação não passar, não teremos tempo de postar mais o conteúdo, tá certo? Tempo com matéria nós esgotaremos o conteúdo desse primeiro desse penal 1, porém não conseguiremos fazer senão nessas aulas, 3 aulas no sábado aí, 3 sábados letivos, e também a avaliação no dia 17/11. Então já fique agendado aí, tá? Para o dia 7/11, 17/11 agora, uma avaliação intermediária, tá bom? Beleza? Pessoal, vamos lá então. Na aula passada nós falamos sobre lei ou norma penal em branco, né? Essa lei ou norma penal em branco é uma norma penal incriminadora que define conduta criminosa, né? E comina a respectiva sanção penal. Aí nós demos um apanhado, tivemos aí a nossa web conferência, tratamos desse assunto, né? E nós vimos aí, tratamos todas essas questões, o preceito primário, o preceito secundário, aí depois nós demos uma avançada aí, falando sobre a classificação, né? Que a lei penal traz a classificação lei penal em branco, em sentido lato, que é a lei penal e a lei penal em sentido estrito, própria ou heterogênea. Também vimos a lei penal imprópria ou homogênea. Aí nós vimos a homovitelina e a heterovitelina. A lei penal em branco em sentido estrito aí também. A lei penal em branco inversa. A lei penal ao quadrado. Nós vimos qual é essa lei penal ao quadrado, que é aquela que tem dentro de um regulamento e depois ainda ser regulamentada, passa a ser regulamentada pelo executivo, né? Além de um decreto ou essa definição ainda tem que ser sancionada pelo poder executivo. Aí nós falamos da constitucionalidade da norma penal em branco, heterogênea, vimos a norma penal em branco e os seus complementos, norma penal em branco e outras instâncias federativas, nós vimos a norma penal em branco e complemento por ato normativo internacional, e hoje, senhores, nós entraremos nos conflitos aparentes de norma, tá certo? Mas antes de nós entrarmos no conflito aparente de normas, né, é bom nós não deixarmos, resolvermos, aliás, a questão da aula passada, que é a atividade. A lei ou norma penal em branco, tem apenas uma questão para não ficar, não abarrotar os senhores de conteúdo. Os senhores têm mais 4 ou 5 matérias que fazem, né? Alguns até mais, e aí eu não quero trazer aqui uma carga imensurável pela minha parte. Então, eu falei, a lei ou norma penal em branco é uma norma penal em branco incriminadora, né? Ela define conduta criminosa e comina a respectiva sanção penal, em que o preceito primário
vocês sabem lá que é o preceito primário, está lá no artigo, como exemplo que eu trouxe, o artigo 121 fala matar alguém. E mais abaixo combina a sanção penal, que é de 6 a 20 anos ali, se o homicídio for simples. Aí, ela fala a parte da norma penal incriminadora que define essa conduta criminosa, ele acaba se tornando incompleto. E esse complemento a esse preceito fundamental para que se possa dimensionar aí os reais contornos da conduta criminosa, sem esse complemento, a lei penal em branco não pode ser aplicada. No entanto, é correto, essa lei diz que é droga, e se não houver um complemento normativo aqui, a lei de drogas não poderá ser aplicada. A questão está corretíssima, senhores. Tá certo? Então era apenas essa questão. E agora nós vamos entrar no nosso conteúdo da nossa aula de hoje, que é conflito aparente de normas. Dado as considerações iniciais, que é os 3 sábados letivos, tá? Também a avaliação no dia 17/11, nós vimos a lei e norma penal em branco, fizemos aqui um retrospecto dessa questão, e agora nós entraremos no conflito aparente de normas penais, né? E aí, dentro das considerações iniciais, nós vamos ver que ocorre o conflito aparente de leis penais quando o quê? Há uma conduta que se amolda, em tese, a mais de um tipo penal em vigor. Então, nós vamos ver que essa conduta, para que tenha esse conflito aparente de leis penais, ele tem que se amoldar a mais de um conteúdo, mais de um tipo penal, né? Ou se enquadrar dentro dessa questão. E aí, para que existe o conflito aparente de normas? Automaticamente para evitar o quê? O famoso bis in idem, né? Aplica-se um dos tipos penais aí, e aí vai trazer, dentro desse contexto, vai residir o que aqui? Uma grande questão é o quê? É encontrar o critério a ser utilizado, até então, para que se defina qual desses tipos penais deveria incidir nessa questão, nessa questão aqui. E qual vai ser o critério escolhido também, que define-se o tipo penal adequado aí, àquela conduta, né? Excluindo o que? A possibilidade de incidência de outros tipos penais. E aí nós vamos ver, senhores, que atrai essa razão pelo fato de qual o conflito é apenas aparente. E aí nós teríamos um conflito real apenas nas hipóteses em questão aí, em que o ordenamento jurídico ele não fornecesse uma solução. E isso é o que não ocorre. E aí nós vamos ver, a título de exemplo, para ficar bem clarificado nas nossas memórias, é o quê? A questão ilustrativa é um caso em que uma pessoa aponta uma arma para outra, né, ameaçando ali subtrair-lhe os seus pertences, após haver exigido a entrega da bolsa. Em tese, essa conduta, nós estamos vendo, essa conduta dos atos criminosos aqui, ela poderia se amoldar aos tipos penais do artigo 146, que é o constrangimento ilegal, o artigo 147, que é a ameaça, o artigo 155, que é o furto, e o artigo 157, todos do Código Penal. Contudo, senhores, há de salientar que apenas um dos tipos penais aplica-se ao caso aqui. E o conflito entre eles porque o conflito entre essas questões aqui é apenas aparente. O que ocorre muito, eu creio que o Marcos acabaria falando com grande propriedade, é o que ocorre quando você pega um BO, um boletim de ocorrência pela Polícia Militar. Eles talvez, né, muitos já têm formação em direito, é mais cauteloso. Mas até então, nós vamos ver que eles faziam um boletim de ocorrência, desacato, ameaça, resistência à prisão. Os 3 num contexto só, e aí mandava. E aí a polícia, o juiz, né, que vem dirimir essa questão, deveria tratar. Então, assim, só estou trazendo a título de exemplo, e falei o Marcos, que o Marcos já foi policial militar. Hoje ele é policial civil, e ele sabe do que eu estou falando. Então, assim, essa questão, mas agora já ela vem ser dirimida dentro desses conflitos aparentes de norma. Mas por quê? A polícia, essa polícia ostensiva, não tinha um conhecimento, talvez,
falando entre aspas, não quero ser aqui prepotente ou coisa do gênero, mas eles não tinham conhecimento talvez execrável dessa situação, desse conflito aparente de normas, e colocavam tudo em um só, porque vocês viram, aqui abrange o constrangimento ilegal, a ameaça, né? O constrangimento ilegal está lá no artigo 146, a ameaça ela está no 147, o furto está no 155, e o roubo, que depois nós verificaremos aqui com aprofundação do conteúdo e de forma mais a miúde, nós verificaremos que vai se cair tudo em um só, que é quando há essa grave ameaça, que é o roubo, e aí, na questão do roubo, 157, ela vai abranger todas as questões por questões de ordem, onde nós estudaremos aqui. Então, quanto à terminologia, há divergências doutrinárias aqui, nesse contexto, em torno dessa expressão, qual é a mais adequada. Lincoln Magalhães de Rocha, ele tem se chamado concurso aparente de leis. Litz, ele fala que é concurso de leis. Já Marauchi, Moro, ele fala que é concurso de normas. Bettiol fala que é concurso aparente de normas. Frederico Marx, Stevenson, Aníbal Bruno, eles falam que é conflito, e juntamente com Magalhães Noronha, eles falam que é conflito aparente de normas. Até concorrência, chega-se até dizer aqui, conforme Magalhães Noronha trata, né? Ele fala que chega até ser concorrência aparente de normas. Tirando esses pormenores, nós acreditamos que a expressão aqui mais coerente dentro desse arcabouço de conhecimento é o quê? É conflito, e nós trouxemos no material de apoio para os senhores, conflito aparente de leis ou normas penais, apresenta de forma assim mais adequada. Então, dentro desse quesito, né, dessa terminologia, convém nós falarmos também dos requisitos. E falar em conflito aparente de normas aqui, nesse contexto de normas penais, é necessário, senhores, que se encontrem presentes dois requisitos aqui, e esses requisitos, eles têm que ser cumulativos, né? É unidade de fatos, pluralidade de leis penais em vigor. Se não houver um dos requisitos, não estaremos aqui diante de um conflito aparente de leis penais. O exemplo que eu trago aqui, né? Se houver um exemplo, se houver a pluralidade de fatos, e é bem provável que se trate também nesse contexto de concurso de crimes, por outro lado, se houver apenas uma lei penal em vigor, o tema em questão será a aplicação das leis penal, que nós estudaremos, das leis penais, né, no tempo, né, que estudaremos mais à frente, cabendo ao intérprete aí, aplicador da lei, definir qual será aplicada ao caso concreto. Quanto aos objetivos, o conflito aparente de leis, os objetivos são visíveis, né? Até já falamos na parte introdutória, que é qual? Evitar o bis in idem. Por quê? É determinante para o julgador aqui saber qual das leis deverá prevalecer. E o agente aqui ele será punido por um crime apenas não se admitindo que seja aqui responsabilizado mais de um pelo mesmo fato. E também uma outra coisa dentro do objetivo é que manter a unidade e a coerência do ordenamento jurídico, além do bis in idem. Você já pensou se não houvesse essa unidade de coerência dentro do ordenamento jurídico? E aí os critérios para solucionar o conflito aparente devem ser utilizados pelo intérprete e pelo aplicador do direito, sob pena de permitir que aflorem incoerências entre as leis penais. Convém também nós falarmos, senhores, a distinção entre aqui em relação a outros institutos. Em relação ao concurso de crimes, né, é fundamental nós estabelecermos o quê? Uma distinção entre concurso de crimes e o conflito aparente de normas penais. Por quê? É a possibilidade de uma confusão entre os dois institutos aqui na prática. Por quê? Ela se torna imensa, porque esse tema concurso de pessoas, né, nós estudaremos de forma mais a miúde, mais à frente, quando nós avançarmos lá no penal 2, não falarei agora para não trazer uma complicação, né, no estudo da teoria da sanção penal, que é só para confirmar aqui,
é no terceiro semestre, tá bem? Então, no terceiro período. Teoria da sanção penal. É o direito penal 3. Então, nesse contexto que eu estou dizendo aos senhores, né, a distinção entre a relação do concurso de crimes, também devemos falar da previsão legislativa. Por quê? A previsão legislativa são modalidades de concurso de crimes, artigo 69, 71 do nosso Código Penal. Ao passo que o conflito aparente de normas, ele não possui uma previsão legal. O conflito aparente de normas, ele é trazido única e explicitamente pela doutrina. Quanto à aplicação da lei, nós vamos ver dentro desse contexto bem a miúde, porque o conflito aparente de leis penais, apenas uma das leis deve ser aplicada, e em detrimento das demais. E o conflito de mais de uma lei penal, devendo o agente aqui ser responsabilizado automaticamente por mais de um crime. Em concurso material, artigo 69, né, que estudaremos mais à frente, como eu falei, formal, artigo 70, ou a continuação delitiva, artigo 71. E aí, senhores, né, o legislador deveria trazer uma solução para essa questão. E a solução mais aparente que foi, para resolver essa questão, né, é como? Através dos princípios para a solução desse conflito aqui aparente de norma. Então, existem 4 princípios que devem ficar na nota de cabeceira da sua cama para que você consiga, né? E é muito tratado quando você vai para a prática esses princípios aqui. Primeiro, dentro desses 4 princípios aqui para a solução desse conflito de norma, de leis penais aqui, é o da especialidade, da subsidiariedade, da consunção e da alternatividade. Então, são 4 princípios que devem ficar como nota de rodapé na cabeceira da sua cama. Princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade, o princípio da consunção e o princípio da alternatividade, tá certo? Princípio da especialidade, esse princípio da especialidade, para alguns autores aí, ele vai dizer o seguinte: o princípio da especialidade seria um único aí previsto expressamente na nossa legislação, nos termos do artigo 12, porque vai dizer o seguinte lá: as regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. O que está querendo dizer aqui? Se não tiver dentro do código, como a lei de drogas, não está no Código Penal, vocês já sabem. É a lei 11.343. A lei Maria da Penha também, que é a 11.340, eu não sei se eu inverti uma da outra, mas ela vai tratar de forma específica lá nessas 2 leis. Não está aqui dentro do Código Penal. Então, o artigo 12, sabiamente, ele fala: as regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, no conflito aparente de normas penais, aplica-se o princípio da especialidade quando o mesmo fato ele é aparentemente regulado por mais de um tipo penal. Mas um deles possui aqui algum elemento especializante, que é o quê? Que é o que diferencia, o que torna mais específico para aquele caso concreto. O que eu estou querendo dizer aqui, senhores, né, é que o tipo penal especial, ele possui todos os elementos. E o tipo genérico é mais... o tipo genérico, ele não tem os dados do especializante. Então, nós podemos mencionar aqui o clássico exemplo do crime de infanticídio. Por exemplo, imaginar que uma mãe, sob a influência do estado puerperal, ela mata o filho aí logo após, que é o quê? Matar alguém. Mas assim, né? Mas sim pelo crime de infanticídio contido no artigo 123 do Código Penal. Matar sob essa influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Percebe-se aqui, senhores, que o infanticídio é uma figura aí como tipo penal especial em relação ao homicídio, né? Que o tipo penal aqui ele se torna genérico. Porquanto ela possui os elementos aqui, que é matar alguém, e mais os elementos especializantes, que a vítima seja o filho, né? Que
a agente aqui nesse caso pratique a conduta durante ou logo após o parto e que esteja sob a influência desse estado puerperal. Invocando o princípio da especialidade, a mãe deverá responder aí automaticamente pelo crime de infanticídio, evitando-se a punição aí pelo homicídio. Não se consagre aí e não vai se consagrar automaticamente o que nós já dissemos, o bis idem, né? Nesse exemplo mencionado, nós vamos ver que prevalece, né, o crime menos grave. O infanticídio ele é unido com esse com o penal aí de detenção traz a pena de 2 a 6 anos, enquanto o homicídio aqui ele possui uma pena de 6 a 20 anos. E aí eu quero ressaltar para os senhores que nem sempre o tipo penal especial é o mais brando. Pode ocorrer aqui nesse contexto o contrário. Né? E aí eu quero confirmar essa última afirmação minha aqui, que é num segundo exemplo. Por quê? O agente que importa uma arma de fogo, né, aparentemente amolda-se aí ao crime 334-A do Código Penal, que trata automaticamente do crime de contrabando. E aí o artigo 18 da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, ele vai mais além, ele dispõe sobre o tráfico internacional de arma. Olha para os senhores verem essa disparidade. E é o contrário do que eu falei lá, né, que nem muitas das vezes não vai se encaixar naquele menos grave. Então, nesse caso, o crime contemplado aqui no Estatuto do Desarmamento, ele deve prevalecer. Portanto, né, é mais específico ao tratar da questão da arma. Como se percebe aqui, senhores, o crime de tráfico internacional de arma, ele possui os elementos do crime de contrabando aí. É importar mercadoria proibida. É mais um elemento e mais um elemento especializante que a mercadoria proibida seja a arma de fogo. Então, prevalece então, até então o mais grave, que é o tráfico internacional de arma, é punido com uma pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Logo, o outro crime, que é contrabando, é punido com a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Em resumo, senhores, pelo princípio da especialidade, deve prevalecer o tipo penal mais específico. Pouco importante se esse tipo penal mais específico é mais ou menos grave, tá certo? Convém recordar também que o tipo penal básico, ele é genérico. E os derivados aí são as modalidades qualificadas ou privilegiadas aí. São específicos, devendo prevalecer. Quando se trata aqui da aplicação do princípio da especialidade, a lei penal, a lei especial, ela deverá sempre prevalecer, pouco importante se é mais antiga ou mais nova do que a genérica, né? E aí, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento de que com o advento da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, não promoveu a revogação aqui do crime do artigo 290 do Código Penal Militar, que trata de matéria no âmbito dos crimes militares. Porque a legislação castrense, que é a legislação militar, é norma especial. Não foi revogada pela norma geral, ela deve ser aplicada ao caso do princípio da especialidade. E aí, né, procurando aqui até então se estabelecer a distinção aqui entre o princípio da especialidade e os demais princípios empregados para solucionar o conflito aparente de leis penais. Aí Damásio de Jesus, né, saudoso Damásio de Jesus, ele recorda que a prevalência da norma especial sobre a geral se estabelece em abstrato. Por quê? Pela comparação das definições abstratas aqui contidas automaticamente nas normas, enquanto ele vai tecendo os comentários, os outros exigem um conforto aqui, um confronto em concreto das leis que descrevem aí o mesmo fato. A identificação de qual é o tipo penal especial em relação ao genérico não depende de um fato concreto. Tá bom? Vamos salientar isso aqui. Porque nesse contexto a ser apreciado? Porque a mera comparação dos tipos penais aqui em abstrato já conduz a essa identificação. Quanto ao segundo princípio, né, primeiro nós vimos o princípio da especialidade. Ao segundo princípio da subsidiariedade, ele é um outro princípio destinado a solucionar
E aí ele vem e estabelece que a lei primária ou principal deve prevalecer a lei subsidiária. Desse modo, a lei principal aqui é mais grave do que a lei subsidiária. Então, nesse contexto, o crime subsidiário está contido no crime principal. Exemplo, o crime de roubo, artigo 157, abrange aqui os crimes de furto, artigo 155, e o crime de ameaça, né, artigo 147, ou de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Por essa razão que a lei subsidiária, né, somente deve ser aplicada quando o fato, aí, exemplo, furto, for praticado, não puder ser submetido a uma lei penal mais grave, exemplo, o roubo. Podemos perceber aqui, então, que a definição de qual a lei é primária ou subsidiária depende de uma análise ao caso concreto aqui, né? E o crime subsidiário deve atuar de forma complementar, sendo utilizado aqui como soldado de reserva, conforme a expressão trazida aí pelo doutrinador Nelson Hungria. A subsidiariedade ela pode ser expressa ou tácita, nesse contexto. Por quê? Ou explícita ou implícita, né? Expressa, explícita ou tácita, implícita. Na expressa, senhores, a própria lei ela faz menção à subsidiariedade. Ela pode ser reconhecida aqui pelo emprego das expressões se o fato não constitui crime mais grave, artigo 132 do Código Penal, se o fato não constituir elemento de outro crime, artigo 249 e artigo 307 do Código Penal. Já na subsidiariedade tácita, como o próprio nome diz, será a indicar não a explícita menção legislativa, devendo a subsidiariedade ser apreendida aqui da análise do tipo penal, né? A lei subsidiária não faz alusão ao fato aqui de que sua aplicação sujeita-se à impossibilidade de aplicação da lei primária. Então, aí o intérprete, nesse contexto, constatar que a lei subsidiária está contida na lei primária como elemento constitutivo, que é a qualificadora, causa de aumento de pena, meios de execução e etc. Um exemplo que eu trago para os senhores, né, é o crime de constrangimento ilegal, que fala constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência e não fazer o que a lei permite, ou fazer o que a lei permite, o que a lei não manda. Artigo 146. É subsidiário, né, em relação ao crime de extorsão, porque o crime de extorsão fala constranger alguém mediante violência e grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para alguém, para outrem, indevida vantagem econômica, né, a fazer, tolerar ou deixar de fazer alguma coisa, artigo 158 do Código Penal. E aí o estupro, que fala constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e ter a conjunção carnal, ou praticar ou permitir que lhe pratique outro ato libidinoso, artigo 213. A doutrina, ela costuma apontar duas distinções aqui nesse contexto, que fique bem claro, que é entre os princípios da subsidiariedade e o da especialidade. Na aplicação do princípio da especialidade, prevalece o quê? A lei específica. Ela pode ser mais branda ou mais severa. Por outro lado, já na subsidiariedade, trazendo essa diferenciação, ela sempre será aplicada a lei mais branda. Já no princípio só um minutinho. Já no contexto do princípio desse aqui que nós estamos dizendo, no conflito aparente de normas, nós vamos ver que nem todas as vezes, né, vai se aplicar o mais só um minutinho. No princípio da especialidade, a definição da lei específica ocorre em abstrato.
independentemente do caso concreto. Na subsidiariedade, a definição pressupõe o quê? A existência de um fato aqui, né, nesse contexto, de um caso concreto. Só um minutinho, senhores, vou ter que ligar aqui o cabo. Um caso concreto, né? Então, nós não podemos perder de vista o quê? Alguns segmentos aqui de nossa doutrina que asseveram que o princípio da subsidiariedade carece de importância, né? Questões às quais se aplica e podem ser solucionadas através de quê? Com a aplicação do princípio da especialidade. Quando aplicamos o princípio da subsidiariedade, né, conduzindo que a aplicação do crime subsidiário é em verdade, entendendo que não havia, para o caso, lei penal mais específica. Acreditamos, portanto, aqui, nesse contexto, senhores, calma aí que o computador desligou aqui. Então, acreditamos aqui nesse contexto que o critério da especialidade, por si só, já atende o quê? A solução do conflito aparente de leis penais aqui, não havendo necessidade de recorrer à subsidiariedade. Entendimento esse que eu também penso da mesma forma, o princípio da especialidade seria já de um tanto solucionado, né? Mas trouxeram o princípio da subsidiariedade e como estamos em uma cátedra, em uma academia, né, em uma faculdade, é de um tanto especial falarmos sobre isso, até porque pode ser matéria de concurso, tá certo? Então falamos de dois princípios até aqui, né? Vamos falar agora do princípio da consunção. Senhores, para a prática, né, eu gosto muito desse princípio da consunção ou da absorção, né? No princípio da consunção, um crime irá absorver o outro. Exemplo, né? Quando um crime for meio natural para a prática de outro crime, constituída aí a sua fase de preparação ou execução. Nesse caso, que é meio de realização ou de um exaurimento aqui, será absorvido, consumido aí pelo outro crime consultivo, tá certo? E aí nós temos as seguintes terminologias, né? Que são os crimes envolvidos na consunção. É o crime consultivo, né? Que é o crime de maior gravidade, né? Que absorve o menos grave. O crime consulto, nesse contexto, ou consumido, é o crime menos grave que será absorvido. Aqui não se trata de relação entre gênero e espécies de crimes, mas sim de uma situação em que que a definição de um crime já contém no outro crime. De modo, senhores, que a condenação pelo crime mais grave já exprime aí, né, de forma bastante o desvalor de todo o comportamento aqui nesse contexto, tá certo? Então, aqui, de forma mais aclarada, clarificada, né, um crime está contido no outro e o agente deve ser punido apenas por esse crime mais grave, tá certo? Perdão. Exemplo simples é o agente que invade a residência para subtrair ali os bens que guarnecem. Ele deve responder pelo crime de furto, artigo 155, e não pela violação de domicílio, artigo 150. A violação de domicílio, ela constitui que uma etapa para a prática do crime mais grave, razão pela qual será por ele absorvido. O princípio da consunção, ele se verifica, né, em 4 situações. No crime complexo, o crime complexo ou composto é aquele constituído de uma fusão aí de 2 ou mais crimes, 2 tipos legais. Exemplo do latrocínio é a fusão do homicídio e da fusão com a lesão corporal,
né? E o roubo, que é a fusão do furto com a lesão corporal ou ameaça. Os crimes complexos, né? Nesse contexto de crimes complexos, nós vamos vendo, estamos até verificando, né? Nesse contexto, que os crimes complexos, eles de uma naturalidade, isso aqui para você, né, que vai para a prática, ele é de extrema importância do que eu estou falando aqui. Nos crimes complexos, porque, em regras, eles são pluriofensivos. Eles lesam ou expressam, né, ou expõem a perigo automaticamente a lesão de mais um bem jurídico, né? Então, uma pleide de juristas aí assevera que o princípio da construção, ele pode ser observado no crime complexo, né? Exemplo, o crime de roubo conduzirá à absorção dos crimes de furto e de lesão corporal. O tema, ele encontra longe de ser pacificado, até porque tem determinados operadores que vão aplicar as duas formas. Damásio de Jesus assevera que as questões aqui, o crime complexo, não solucionados com critérios da especialidade da subsidiariedade e não da construção. No crime progressivo é aquele cuja consumação ela pressupõe necessariamente a realização de outro crime menos grave. Exemplo é o crime de homicídio, o artigo 121, em relação ao crime de lesão corporal, né? Artigo 129. Perceba-se aqui que para matar alguém, o agente necessariamente ele agride a sua integridade, a saúde e a integridade física dessa pessoa, configurando o artigo do 129. Né? E aí, pelo princípio da construção, o crime mais grave deverá ser absorvido, né? O crime menos grave deverá ser absorvido e responder apenas pelo crime mais grave. O crime menos grave, ele é chamado também de crime de ação de passagem, né? A progressão criminosa é diferente, tá, de crime progressivo. Progressão criminosa é quando há uma alteração na intenção do agente. O agente ele pretendia inicialmente aí praticar um crime menos grave e posteriormente ele altera a sua intenção, né, de dolo para praticar um crime mais grave. Exemplo, A pretende agredir B, provocando-lhe aí as lesões. Após alvejá-lo, com socos e pontapés, ele decide matá-lo. Dolo inicial, né, que é relativa às lesões corporal, ela foi alterada aí automaticamente para o homicídio, provocando essa progressão criminosa. Como se vê no crime progressivo, não se confunde, como eu já alertei os senhores, com essa progressão criminosa. O crime progressivo não há uma alteração do dolo. Ao contrário, a intenção do agente sempre foi a prática do crime mais grave, né? E aí, na progressão criminosa, aplica-se o princípio da construção. Crime menos grave será absorvido. Fatos impuníveis. Os fatos impuníveis são os fatos como infração, né, penal que ocorrem no bojo de uma infração mais grave, sendo por elas absorvida. Podemos classificá-las aí da seguinte forma. Né? Fatos anteriores, os fatos anteriores impuníveis, as infrações, né, que serão absorvidas, são anteriores ao crime mais grave. Exemplo, os crimes de furto, artigo 155, e violação de domicílio, artigo 150, ao qual nós já vimos. A violação essa violação do domicílio é um crime anterior que será absorvido. Vale registrar também, né, que a violação de domicílio não é meio necessário para a prática do furto, razão pela qual essa hipótese não se confunde com o crime progressivo. O Superior Tribunal de Justiça aprovou lá o seu verbete na súmula 17 da jurisprudência que, segundo essa linha de reconhecimento anteriormente aí, tá certo? Ela diz assim, a súmula 17, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva e por este é absorvido. Essa súmula em apreço, ela trata dos crimes falsos, que é a falsificação de documentos públicos, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e falsa identidade. Pode constituir aí meio, né, para
a prática do crime de estelionato, sendo por eles aí absorvido. Aplique-se ao caso aí o princípio da consunção. O princípio da consunção há de ser aplicado aí para que o crime mais grave absorva o menos grave. Exemplo é o crime de falsidade, a falsificação de documentos públicos. Ao passo, né, que nós vamos entender que o estelionato, a pena dele, né, no crime de falsificação de documentos públicos, a pena é de 2 a 6 anos. Ao passo que na pena do estelionato, a pena é de 1 a 5 anos. Então, analisar o fato concreto, você vê o que vai ficar melhor para o seu cliente. Fatos posteriores. Os fatos posteriores impuníveis ocorrem após a consumação do crime mais grave. É o mero exaurimento dele, né? Exemplo, o agente que subtrai para si a coisa alheia móvel e logo em seguida ele a destrói. Responderá pelo crime de furto, artigo 155, mas não pelo crime de dano, artigo 163 do Código Penal. A destruição do bem será mero exaurimento. Fatos concomitantes. Os fatos concomitantes é uma modalidade de fatos impuníveis, né? Nesse contexto, haveria fatos impuníveis que ocorreriam concomitante ao crime mais grave. Kleber Masson, ele cita o exemplo das lesões leves suportadas pela vítima, as violências sexuais, que seriam aí absorvidas pelo crime de estupro. Tá certo? Então, até aqui nós falamos sobre 3 princípios, né? Que foi o princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da consunção. E falaremos agora este último princípio, que é o princípio da alternatividade. O princípio da alternatividade, senhores, ele possui uma aplicação nos casos em que o tema crime, né, em que o crime é de conteúdo variado, de ação múltipla ou de tipo misto alternativo. Nesses crimes de ação penal múltipla, né, os tipos penais mistos ou alternativo, a realização de mais uma conduta no mesmo conteúdo, no mesmo contexto físico, né, em relação ao mesmo objeto material, constitui um crime único. Exemplo é o caso do tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. O agente que adquire a droga, transportando aí para outro local, onde irá guardá-la com a pretensão de consumo pessoal, realiza 3 núcleos do tipo aqui, né? Adquirir, transportar e guardar. Mas ele deverá responder apenas por um crime. Outro exemplo que podemos trazer a figura do tipo penal, estampado lá no artigo 122, do Código Penal, que é induzir ou instigar alguém ao suicídio, ou prestar ali auxílio para o que faça. Vamos imaginar que Renato induziu Hugo ao suicídio, apresentando-lhe essa ideia e convencendo. Todavia, Hugo não concretiza o desiderado aqui, o que faz com que Renato, algumas horas depois, reforce a ideia instigando a vítima. Para ter a certeza de que a vítima iria suicidar, Renato entrega a Hugo a arma de fogo aí com a qual este atenta contra a própria vida. No exemplo citado aqui, Renato induziu, ele criou a ideia, ele instigou, ele reforçou a ideia já existente e prestou o auxílio, deu a ajuda material ali à vítima, né, entregando-lhe, no caso concreto, a arma de fogo. A realização dos 3 núcleos do tipo, ela vai se entender que trata-se de uma vez apenas, né? Uma situação só da aplicação do princípio da alternatividade. A grande peculiaridade da alternatividade aqui, nesse contexto, e dando um remate final, é que nós vamos entender que ela reside no fato de que, a rigor, não se trata de critério para a solução de conflito aparente de normas penais, mas sim de um conflito no bojo da mesma norma penal. E aí vem-se a seguinte ressalva, porque parcela da doutrina entende que a alternatividade nada é mais do que a consumação, né? A consumação que se resolve, a consunção que se resolve o conflito entre as condutas aqui previstas no mesmo tipo penal. Entendimento este que o nobre causídico aqui e professor também
acalha muito bem a essa aplicação, né? Chegamos ao final da nossa aula, né? Conflito aparente de leis ou normas penais, como queiram. E aí nós vimos as suas terminologias, os requisitos, os objetivos, que é evitar o bis e idem e manter a unidade de coerência nesse contexto. Aí nós vimos a distinção em relação aos outros institutos. Também vimos os princípios aí que solucionam essa celeuma, né? Princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade e o princípio da consunção e o da alternatividade. Por sinal, para este nobre causítico, o mais colocado em prática, usado pelos operadores de direito, é o princípio da consunção. Tá certo? Pessoal, na próxima aula nós entraremos na aplicação da lei penal no tempo, né? E falaremos até no tempo do crime aí, tá? Essa aula, senhores, da aplicação da lei penal no tempo, ela será postada para os senhores no sábado, tá? Que é o sábado nosso letivo, dia 7/11/2020. Deixarei uma questãozinha por questões de ordem, será meramente abonatória. Nós teremos outra aula no sábado, dia 14/11, mas antes dessa nós temos uma na terça-feira, tá? Vou até olhar a data aqui para não passar batido. Essa aula nossa será no dia 7, nós temos aula no sábado, que será postada agora. E dia 10, nós teremos aula também. Então, nós entraremos, né, já passaremos por essa aula, nós entraremos em conflito de leis penais no tempo. Então, a aplicação da lei penal na próxima aula, no sábado, será postada. Terá as questõezinhas por questões de ordem aí. E vocês, esperamos que vocês resolvam essas questões, para não ficar com falta. E dia 17 é a nossa avaliação, tá certo? Então, antes de nós trataremos, nós já tá terminando o semestre, nós falaremos da aplicação da lei penal no espaço, né? Falaremos agora aplicação da lei penal no tempo, no espaço e a aplicação da lei penal em relação às pessoas. São os nossos últimos 3 temas aí e finalizaremos o semestre, tá certo? E aí, no mais, é só o que eu tenho a dizer e aguardo os senhores para a nossa próxima aula. Então, todos, uma boa aula